Olá, meus amigos, como vocês estão? Estão conseguindo ler toda a legislação voltada ao curso? É muito importante a leitura da legislação. Não esqueçam, a pandemia apresenta um conteúdo vasto de portarias, decretos, medidas provisórias, leis e recomendações. Em nossa aula, nós fazemos citações de todas elas, né? Vamos lá. Hoje, em nosso curso, nós estudaremos o coronavírus e os trabalhadores autônomos. Nós trataremos, então, do auxílio emergencial, como se ocorreu o acesso à forma da renda familiar e suas limitações. Estudaremos o processamento do requerimento, as penalidades e ainda o auxílio emergencial residual. E aí, estão preparados? Vamos lá. Inicialmente, eu vou demonstrar para vocês o que é o trabalhador autônomo. Pois bem, é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício por sua conta própria e com a assunção de seus próprios riscos. A prestação de serviço se dá de forma eventual e não habitual. Então, a principal característica da atividade do autônomo é a sua independência, pois a sua atuação não possui subordinação a um empregador. A tendência com a crise da pandemia do coronavírus é que os trabalhadores autônomos e informais sejam profundamente afetados pela paralisação da economia. Mas vejam só, diante da pandemia causada pelo coronavírus, tivemos a Lei 13.982, de abril de 2020, que estabeleceu medidas excepcionais de proteção social, concedendo um auxílio emergencial conhecido como Coronavoucher. Vejam só, o auxílio emergencial trata-se de um benefício financeiro concedido pelo governo federal, cuja finalidade é prover uma renda mínima a pessoas que se encontram em uma situação de vulnerabilidade durante a pandemia causada pelo Covid-19. O decreto 10.316/2020 regulamenta a Lei 13.982/2020, o qual concede esse auxílio emergencial. É bom que vocês saibam ainda que a existência da portaria do Ministério da Cidadania 351/2020, que regulamenta os procedimentos do auxílio emergencial. Mas vamos lá, vamos entender isso bem direitinho. Durante o período de 3 meses, tivemos a concessão do auxílio emergencial no valor de R$ 600 mês. A Lei 13.982/2020 determina que o beneficiário já deveria estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais até 20 de março de 2020. Mas, professor, e caso a pessoa não estivesse inscrita, como seria? Ora, meus amigos, para aqueles que não estivessem inscritos no Cadastro Único, deveriam fazer uma autodeclaração por meio de uma plataforma digital. Mas entendam que o simples fato do trabalhador estar inscrito no Cadastro Único ou ter preenchido a autodeclaração não habilita o auxílio emergencial do trabalhador. Ele deve cumprir diversos requisitos constantes na legislação. Vamos lá? Vamos aqui avançando? Vamos examinar a renda familiar e as limitações. A renda familiar é a soma de todos os rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear, composta por um ou mais indivíduos, todos moradores em um mesmo domicílio, mas será excluído deste cálculo os recebimentos a título de Bolsa Família. A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e total de indivíduos na família. O recebimento do auxílio emergencial fica limitado a 2 membros da mesma família. E quando o auxílio emergencial for mais vantajoso, substituirá o benefício do Bolsa Família. E olha que curiosidade, meus amigos. Se for mulher provedora sem cônjuge ou companheiro, receberá 2 cotas desse auxílio, quando tiver pelo menos uma pessoa menor de 18 anos de idade na residência. E o processamento desse benefício, professora, como ocorre? Ora, meus amigos, vamos lá. Vamos para o artigo 6º e seguintes do Decreto 10.316/2020. As informações serão submetidas a cruzamentos nos órgãos governamentais. Uma vez cumpridos os critérios, os beneficiários serão incluídos na folha de pagamento do auxílio emergencial. Caso contrário, o trabalhador será considerável inelegível ao auxílio emergencial.
A legislação diz ainda que, para fazer jus ao recebimento deste auxílio, é obrigatória a inscrição do trabalhador no cadastro de pessoas físicas, ou seja, ter CPF. Mas vamos avançar mais um pouco. A nossa aula já está próxima de acabar. Vamos estudar as penalidades e, por último, auxílio emergencial residual. Nós temos uma portaria do Ministério da Cidadania, de número 351/2020, que trata das penalidades. Então, aquele trabalhador que prestar declarações falsas ou utilizar qualquer outro meio ilícito para indevidamente ingressar ou manter como beneficiário de auxílio emergencial, será obrigado a ressarcir os valores recebidos de forma indevida, sem danos de sanções civis ou penais cabíveis. Nós já vimos que haverá o cruzamento das informações e, caso sejam identificadas divergências, deverá encaminhar ao Ministério da Cidadania para devida apuração. E agora, concluiremos a nossa aula com a implantação do auxílio emergencial residual. A sua previsão está regulamentada pela medida provisória 1000 de setembro de 2020. Assim, foi instituído até 31 de dezembro de 2020 o auxílio emergencial residual a ser pago em até 4 parcelas no valor de R$ 300 ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial. O decreto 10.488 de setembro de 2020 regulamenta a medida provisória 1000 de setembro de 2020, que instituiu o auxílio emergencial residual para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. A parcela do auxílio emergencial residual foi paga independentemente de requerimento de forma subsequente à última parcela recebida do auxílio emergencial. Então, houve a determinação de mais 4 parcelas de 300, tendo finalizado em dezembro do ano de 2020, é o chamado auxílio emergencial residual. Para o melhor entendimento, o auxílio emergencial foi criado em abril de 2020, com previsão de pagamento de apenas 3 parcelas de 600 ou 1.200 para as mães provedoras de família, como já citei anteriormente. Com o agravo da crise por conta da Covid-19, o governo federal ampliou o benefício para mais 2 parcelas também de 600 ou de 1.200. Posteriormente, criou o auxílio emergencial residual com mais 4 parcelas finais no valor de R$ 300 cada uma, totalizando, portanto, 9 parcelas, o número de pagas aos brasileiros. No caso dos trabalhadores autônomos, eles devem preencher os requisitos para o recebimento do auxílio emergencial residual. Bom, por hoje vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!